Já tivemos a proclamação do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, fizemos uma reflexão prévia nas pequenas salas, e agora, então, nós teremos uma explicação desse capítulo, que será feita pela Odete e pela Vivian. Odete, por favor, pode compartilhar a tela. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de Mateus alterna trechos de narrativa e de discurso. São 5 coleções de histórias separadas por 5 discursos, que são os sermões. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés e o responsável pelos 5 rolos da lei, o Pentateuco. O evangelista escreve para uma comunidade cristã já estabelecida, que começa a se organizar como igreja e precisa se aprofundar em sua nova identidade depois da ruptura com o judaísmo, de onde procedia a maioria. Através dos 5 sermões de Jesus, Mateus mostra que ser discípulo do Mestre é viver segundo a vontade de Deus. O Sermão da Montanha é o primeiro dos 5 sermões. Começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. O cenário recorda o da entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. No entanto, Moisés levou a lei ao povo montanha abaixo, enquanto que Jesus transmite seus ensinamentos aos discípulos que subiram a montanha com ele. E Jesus sentou-se. Essa era a postura de um rabino judeu que falava com autoridade. Então, abriu a boca e lhes ensinava. Abrir a boca é uma expressão idiomática hebraica que dá ênfase à solenidade do ensinamento. O Sermão da Montanha contém toda a lei da nova aliança. É uma coleção de ensinamentos de Jesus para a vida cristã. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a lei antiga é o primeiro estágio da lei revelada. Suas prescrições morais estão resumidas nos 10 mandamentos. É também uma preparação para o Evangelho. A nova lei é obra de Cristo e está expressa particularmente no Sermão da Montanha. É também a graça do Espírito Santo dada aos fiéis pela fé em Cristo. Ela purifica, ultrapassa e aperfeiçoa a lei antiga. Jesus começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, que são 8 ao todo. A palavra bem-aventurado provém da palavra grega makarios. É um adjetivo que significa afortunado ou abençoado e é utilizado para declarar que alguém já recebeu uma bênção de Deus ou poderá recebê-la no futuro. Ainda que algumas beatitudes do Sermão da Montanha sejam parcialmente usufruídas nesta vida, todas serão plenamente realizadas no céu. As bem-aventuranças e os dons do Espírito Santo. Santo Agostinho foi quem primeiro lançou uma luz sobre o que seriam e como atuariam os dons do Espírito Santo na santificação do cristão, relacionando cada um deles às bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Tem um coração de pobre aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus e da graça divina. São desapegados deste mundo e encontram sua segurança no Senhor. Contam com a misericórdia divina ao invés de contar com seus próprios méritos ou riquezas.
podem ser economicamente pobres também, pois esses são frequentemente ricos na fé. A posse completa do reino dos céus será deles no dia do juízo final. O dom do Espírito Santo do temor de Deus é o próprio de quem tem um coração de pobre, de quem não sabe as coisas elevadas, mas teme a Deus. A segunda bem-aventurança é dos que choram, porque serão consolados. É daqueles que lamentam o presente estado dessa vida, choram pelos seus pecados, pelos pecados alheios, e ficam tristes de ver os santos sofrerem tanto por conta de sua fé. Na vida eterna, serão consoladas no Espírito Santo, o Paráclito, que quer dizer Consolador. O dom da ciência convém aos que choram, aos que aprenderam por quais males foram oprimidos, pedindo deste modo o bem. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mansos são aqueles que aparentam ser fracos e insignificantes aos olhos do mundo. Contudo, longe de serem fracos, possuem uma força interior capaz de controlar a ira e o desencorajamento em meio às adversidades. Os mansos vencem o mal no bem. Ao final dos tempos, os mansos possuirão a terra. Isso se refere ao próprio céu, apresentado como nova terra prometida. O dom da piedade convém aos mansos, porque buscam piedosamente, honram e não repreendem, não resistem. Neles, o Espírito Santo constrói um verdadeiro e eterno amor a Deus. Quarta bem-aventurança. Quem tem fome e sede de justiça procura viver de acordo com a vontade de Deus. Esses bem-aventurados têm zelo pela justiça, tanto no relacionamento com os outros, quanto no relacionamento mais elevado com Deus. Sua prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. A eles é oferecida a saciedade, como alívio aos que trabalham em direção à salvação. Eles serão satisfeitos por Deus na vida eterna. O dom da fortaleza convém aos que têm fome e sede de justiça, porque, desejando alegria, sofrem pelos verdadeiros bens, desejando separar-se dos bens terrenos. As 4 primeiras bem-aventuranças que acabamos de ver são atitudes do coração. Veremos a seguir as outras 4, que são atitudes de compromisso e empenho por mudar a realidade e tornar presente o reino de Deus aqui e agora. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As obras de misericórdia são ações pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Os misericordiosos buscam imitar a misericórdia do Pai através do perdão ao próximo. São pacientes e compreensivos com as falhas dos outros e são generosos ao atender os necessitados através de obras de caridade e compaixão. Aos misericordiosos é oferecida a misericórdia, para que aquilo de que deram prova lhes seja concedido. O dom do conselho é dos misericordiosos, porque traz a clareza interior sobre o que contribui para a nossa salvação e nos conduz a servir do próximo da maneira correta. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a expressão puros de coração designa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em 3 âmbitos: a caridade, a castidade ou retidão sexual, o amor à verdade e a ortodoxia da fé. Na eternidade, os puros de coração verão a Deus como os anjos o veem agora. O dom da inteligência ou do entendimento convém aos que têm o coração puro, cujo olhar purificado pode chegar à contemplação das verdades reveladas por Deus.
Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos semeiam a paz no mundo, esforçam-se para viver em paz com o próximo, espalham o evangelho para que os outros tenham a oportunidade de se reconciliar com Deus e viver na paz de Cristo. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. A filiação divina é tanto uma posse presente dos fiéis, quanto uma esperança futura, relacionada à ressurreição dos corpos e à glória da vida eterna. O dom da sabedoria convém aos pacíficos. Neles, movimento algum de revolta levanta-se contra a razão, mas tudo obedece à parte espiritual do homem, como ele mesmo obedece a Deus. Na oitava e última bem-aventurança, Jesus fala que são bem-aventurados os perseguidos, caluniados e oprimidos por testemunharem sua fé cristã em público. Os discípulos perseguidos podem esperar grande recompensa no vindouro reino do céu. Dos 12 apóstolos, 10 foram martirizados. Nas imagens vemos Pedro e André crucificados. Muitos irmãos foram e continuam sendo torturados e mortos por serem fiéis a Cristo. Santo Agostinho ensina que as 7 primeiras bem-aventuranças são as que aperfeiçoam, porque a oitava esclarece e demonstra o que há de mais perfeito. As breves parábolas do sal e da luz completam a proclamação das bem-aventuranças. São 2 imagens que mostram que os discípulos têm de ser fiéis ao chamado que receberam. Sem o testemunho, o sal perde o sabor e a luz torna-se opaca. Aqueles que forem iluminados por suas palavras conservarão o exemplo de suas obras, como se fosse sal. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A luz da ciência recebida pelos apóstolos fará brilhar o conhecimento de Deus no mundo obscurecido pelas trevas da ignorância. Aqui Jesus chama Deus de Pai e o faz por 17 vezes no Sermão da Montanha. A paternidade divina é o mistério mais profundo relativo à sua identidade. Da eternidade, Deus é pai de um filho divino e, através da história, ele nos adota como filhos em Cristo. Jesus e a lei. Jesus não aboliu a lei do Sinai, mas cumpriu com tal perfeição que revela seu sentido último e resgata as transgressões contra ela. Os escribas e fariseus não cumpriam os preceitos que ensinavam. Além disso, a antiga aliança regia os assuntos do reino terreno de Israel. Suas leis regulavam a conduta pública para manter a ordem civil e definir o povo de Deus como uma nação. Era um arranjo temporário para Israel, uma forma de trazê-los para perto de Deus e deixá-los longe dos pecados dos povos gentios. A nova aliança de Cristo dá um fim a essa fase temporária e nacional da antiga aliança. Ela é definitiva e implementa um novo padrão de justiça que se estende em 2 direções. Externamente, engloba um reino internacional, que se dá pela Igreja. Internamente, penetra diretamente no coração e gera santos na Igreja. A partir do versículo 21, Mateus nos traz as 6 antíteses, nas quais Jesus expõe sua posição diante da lei antiga. As contraposições seguem um padrão. Jesus começa citando uma das antigas leis, dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos.
E então responde, começando com os dizeres: mas eu vos digo. Na primeira antítese, Jesus recorda o quinto mandamento e lhe acrescenta a proibição da ira, do ódio e da vingança. Não apenas os atos mortais de violência, mas também os atos de raiva pessoal e de calúnia são violações da nova lei. São ilustrados, inclusive, os graus de culpa e os julgamentos, que vão de um tribunal local ao sinédrio e, por fim, a punição eterna do inferno. Na segunda parte dessa antítese, Jesus fala sobre a reconciliação. Ele insiste na conversão do coração, pregando a reconciliação com o irmão antes de apresentar uma oferenda no altar. Deus ama mais a concórdia entre os fiéis do que as oferendas no altar. Enquanto houver discórdia, as oferendas não receberão atenção e as orações não serão ouvidas. Na segunda antítese, Jesus recorda o sexto mandamento. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Olhar e desejar já é uma violação da nova lei, mesmo que o ato exterior de adultério não tenha sido cometido. A terceira antítese fala sobre o divórcio e a segunda união, que eram permitidos na antiga aliança. Moisés permitiu o divórcio não porque fosse algo bom, mas o fez para evitar que o marido matasse ou atormentasse constantemente a esposa quando quisesse despedi-la e não tivesse permissão para isso. Foi, então, um remédio para um mal maior. Na nova aliança, divórcio e segunda união são tratados como adultério. Jesus insistiu na intenção original do Criador, que queria um casamento indissolúvel. Revoga, então, as tolerâncias introduzidas na lei antiga. Na quarta antítese, Jesus fala sobre o segundo mandamento, que proíbe o juramento falso. O juramento era procedimento legal e prática religiosa, ambos admitidos e respeitados. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, dizeis somente sim se é sim e não se é não. Jesus proíbe o juramento em casos privados porque eram feitos levianamente ou até com desprezo. O hábito de jurar pode levar ao costume do falso juramento. E jurar em falso é um pecado grave. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a tradição da Igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento quando feito por uma causa grave e justa, como, por exemplo, diante de um tribunal. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode fazer a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. Na quinta antítese, Jesus fala sobre a lei do talião, que na sua origem tentava pôr um freio à violência crescente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Jesus proíbe o uso desta lei como justificação de atos privados de vingança, ou seja, elimina essa política de retaliação da esfera da vida privada. O freio que Cristo propõe é vencer o mal com o bem. De acordo com Santo Agostinho, aqui não se proíbe a conduta de correção aos outros, pois trata-se de um ato de caridade. E, ao praticá-lo,
É preciso estar preparado para receber muitas coisas daquele a quem se quer corrigir. E Jesus conclui esta antítese dizendo: dá a quem te pede, não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Deus ama aquele que dá de boa vontade e devolve em maior quantidade aos misericordiosos. Quem pede de forma justa e honesta deve ser atendido. Quem não o faz deve ser corrigido. Por fim, na sexta antítese, Jesus fala sobre o amor ao próximo e o ódio ao inimigo. O próximo, para alguns judeus, estava relacionado apenas aos seus companheiros e amigos israelitas. Quanto ao ódio ao inimigo, não existe um texto explícito no Antigo Testamento. Provavelmente seja uma referência às leis de Israel quando em estado de guerra. Os gentios de Canaã adoravam falsos deuses e, portanto, eram inimigos de Deus. Moisés, amando de Deus, ordenou a Israel que dizimasse aquela população a fim de que sua idolatria não fosse imitada. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Jesus amplia o sentido do termo próximo para incluir nele os gentios e até os romanos que perseguiam os judeus. Ele estende o mandamento do amor, que é o da nova lei, a todos os inimigos. Podemos odiar o mal que o inimigo pratica, mas não podemos odiar o inimigo enquanto pessoa. O sermão do Senhor vai até o coração do homem, onde ele acolhe entre o puro e o impuro, onde se formam a fé, a esperança e a caridade, e com elas as outras virtudes. Assim, o Evangelho leva a lei à sua plenitude, per imitação da perfeição do Pai Celeste, pelo perdão dos inimigos e pela oração pelos perseguidores, seguindo o modelo da generosidade divina. O Decálogo, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólica descrevem-nos os caminhos que conduzem ao reino dos céus. Por eles avançamos, passo a passo, pelos atos de cada dia, amparados pela graça do Espírito Santo. E nós falamos para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, agora que nós tivemos estas explicações, nós vamos novamente voltar para nossas pequenas salas, para trazer o Evangelho, esse trecho do Evangelho para as nossas vidas. Esse é um trecho do Evangelho que nos questiona muito. Eu pergunto, o que é que esse trecho do Evangelho te ilumina? O que ele lhe propõe? E que resposta você gostaria de dar a Deus sobre ele? Então, teremos por 30 minutos e retornaremos, então, para essa nossa sala principal. Até já!